Acho que esse é o principal elemento que nós teríamos para compreender com Foucault, que nos permite pensar a educação. Porque, muito influenciado por Nietzsche, o Foucault vai desenvolver uma teoria da verdade que toma a verdade também como uma construção histórica. Para o Foucault, assim como para Nietzsche, nós não temos uma verdade universal. Quando ele pede, por exemplo, no segundo volume da História da Sexualidade, que não cobrem dele coerência, continuidade, como é que você vê esse tipo de aposta na dinâmica, no dinamismo do pensamento, para alguém que hoje trabalha com educação? Eu penso que isso diz muito respeito ao que é a filosofia. A filosofia, e Foucault era um filósofo, né? Então, o que Foucault está querendo dizer com isso, eu penso, é que, na verdade, a filosofia não tem conteúdo, não é um saber de conteúdos, não é um saber a ser transmitido. A filosofia é uma relação com o pensamento, é uma forma de se pensar. Então, alguém que está vivo é alguém que está pensando, é alguém que se desloca, é alguém que não tem um saber pronto para ser transmitido, para ser aprendido. Eu penso que isso tem a ver com um deslocamento. Digamos, filosofar é dar vida ao pensamento, é dar movimento ao que se pensa, é procurar novos problemas, é criar outras maneiras de enfrentar os problemas. Eu penso que isso é o que sugere Foucault, que a filosofia não passa por um corpo de saber, não passa por um pensador, por uma teoria, por um sistema. Passa por dar vida ao pensamento para que possamos pensar o que ainda não pensamos, para que podamos ser de outra maneira daquela que somos. Porque nós trabalhamos ou com essa noção universal de verdade, uma verdade única e que pode ser desvendada, que pode ser conhecida por nós, ou nós trabalhamos, o que poderíamos chamar de uma verdade lógica, né? Ou nós trabalhamos também com uma espécie de verdade psicológica, né? Aquilo de dizer que algo é verdade para mim, mas não é verdade para você, né? Nós temos distintas verdades, o que nos leva a uma concepção relativística da verdade. O Foucault, influenciado por Nietzsche, não vai trabalhar nem com essa hipótese lógica da verdade como sendo universal e nem com a hipótese psicológica e relativística da verdade. Ele vai trabalhar com a verdade como sendo uma produção histórica, uma invenção histórica e uma invenção que depende de todo um conjunto de forças. Portanto, a noção é de que a verdade é um efeito de relações de poder. É verdade aquilo que as pessoas que se colocam numa determinada relação de poder, em uma posição de poder, impõem como sendo verdadeira num determinado momento histórico. E o que nós podemos fazer é justamente conhecer esses jogos de como a verdade é produzida. Estamos acostumados a conceber o poder como algo negativo, algo que interdita, que proíbe. Para Foucault, o poder é isso, mas também é uma instância produtiva. Foucault mostra que o poder produz saber, assim como os saberes produzem novas relações de poder ou são usados para a manutenção de determinadas relações de poder. Na teoria de Foucault, é difícil separar os efeitos de saber e os efeitos de poder. Saber e poder estão intimamente relacionados. Silvio, o Foucault faz toda essa crítica à modernidade, aos conceitos da modernidade, à ideia de sujeito da modernidade. Levando em consideração isso, faz sentido ainda hoje a gente pensar na educação como uma prática de liberdade?
Pode parecer estranho falar em prática de liberdade na educação, mas é justamente a isso que nos levam os últimos trabalhos do Foucault. Ele estava pesquisando a história da sexualidade no Ocidente, escreveu um primeiro volume da sua história da sexualidade e quando ele se volta para o período antigo e vai estudar as práticas sexuais entre os gregos e os romanos na antiguidade, ele se encontra com um conceito que foi muito desenvolvido pelos filósofos estoicos, que é o conceito de cuidado de si. O que Foucault recolhe dos filósofos antigos, dos estoicos antigos, é justamente esse cuidado de si tomado de uma maneira muito mais ampla do que pura e simplesmente o cuidado com o corpo, mas o cuidado de si como uma espécie de cultivo de si, que tem a ver com o corpo, sim, mas também tem a ver com a mente, com o espírito, com a cultura. Então, cuidar de si é cultivar-se. E o Foucault encontra esse conceito na antiguidade grega e na transição do mundo grego para o mundo romano como um conceito que, de alguma maneira, substitui um outro conceito importante entre os gregos, que era o conceito de conhecer-se a si mesmo. Então, para os gregos, era muito importante esse trabalho sobre si mesmo para se conhecer. E o Foucault vai mostrar que na história da cultura grega começa a haver uma inflexão, uma transição desse princípio do conhecer-se a si mesmo para o princípio do cuidar de si mesmo. Então, o cultivar a si mesmo e construir a sua personalidade. Para isso, nós vamos ver uma série de exercícios que eram praticados pelos estoicos e recomendados pelos estoicos. Eram práticas ligadas ao corpo, como na relação saudável com os alimentos e com a sexualidade, ligadas à alma, relacionadas à produção da personalidade e ainda ligadas ao conhecimento de si, incentivando uma atitude reflexiva de suas ações. Então, o cuidado de si tem uma relação direta com a liberdade, né? Porque é um ato da pessoa cuidar de si mesmo, pensar sobre si, trabalhar na construção de si mesmo. O que isso tem a ver com a educação? Como que a gente poderia relacionar o cuidado de si, a prática de liberdade e a educação? Bem, o problema é que a gente pensa, em geral, na crítica que Foucault fez da instituição escolar, né? E se a gente toma a crítica que Foucault fez em relação à instituição escolar como o padrão do que é a educação, dificilmente nós poderíamos falar em prática de liberdade na educação. Porque nós vamos ter a educação como essa conformação do sujeito, como essa construção externa do sujeito, segundo determinados princípios e determinados moldes sociais. Mas se a gente pensa a educação como um desses instrumentos do cuidado de si, nós também podemos ver no processo educativo esse modo do sujeito cultivar-se a si mesmo. Nós podemos ver no processo educativo não apenas um processo de transmissão de saberes, de transmissão de conhecimentos, essa educação extremamente conteudista que nós estamos acostumados a ver, essa educação que sempre tem um objetivo externo ao sujeito, um objetivo externo ao indivíduo, que é terminar o ensino fundamental, que é fazer um ensino médio, que é passar num vestibular, que é concluir um curso superior e se inserir no mercado de trabalho. Há sempre um objetivo externo colocado para o processo educativo, né? E muito pouco, em muitas raras vezes, nós pensamos no processo educativo como um processo de construção efetiva do sujeito, em que o objetivo é o do sujeito cultivar-se, formar-se, fazer-se, construir-se através desse processo educativo. Mas se lançamos o foco sobre essas obras do último Foucault, do último período de produção do Foucault, o que nós vamos descobrir é justamente a possibilidade de pensar a educação como esse processo de cultivo de si mesmo, de cuidar de si mesmo. A tarefa do educador é muito propriamente uma tarefa de cuidar do outro. O educador é aquele que cuida dos estudantes, é aquele que está velando pelo processo de construção dos estudantes. Mas ao mesmo tempo que cuida do outro, o educador cuida de si mesmo, porque ele só pode cuidar do outro se ele cuida de si, não é? Mas na medida em que o educador cuida do outro, ele abre o espaço para que cada sujeito, para que cada indivíduo, para que cada estudante esteja também entrando nesse processo de se cultivar e de cuidar de si mesmo.
né? Então nós podemos construir toda uma teoria da educação para compreender a educação como esse processo de cuidar de si, né? Em que cada sujeito aprende a lidar da melhor maneira possível com o seu corpo e lidar da melhor maneira possível com o seu espírito, com sua mente.